O pastor fez uma análise, uma abordagem panorâmica de todo o Gênesis, como vocês viram, de todo, aliás, o Antigo Testamento, como vocês viram, e também falou um pouco sobre a questão do Novo, né? Mas só que a proposta desse curso e do nosso estudo ao longo dos semestres é estudar cada um dos livros de forma particular e termos uma análise histórico-gramatical de cada um desses livros. Ou seja, nós vamos não só identificar quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, mas nós vamos também fazer análise de conteúdo, né? Qual que é a proposta do livro, qual que é a mensagem do livro, né? Então, nós vamos começar, logicamente, com o livro do Gênesis, né? Aqui, hoje, eu não sei se dará tempo, mas nós pretendemos abordar até o capítulo 11, porque aí nós vamos pegar a origem e o desenvolvimento inicial da humanidade, né, da raça humana, até o momento que Deus, então, resolve separar um grupo, uma família, que foi Abraão, e dessa família estabelecer aqueles que são seus eleitos. Aí começa, de fato, a eleição, né? A gente percebe nitidamente que Deus escolhe Abraão e sua família para que fosse um povo separado para a sua vontade. Então, aqui nós pretendemos, então, abordar esses primeiros capítulos para que a gente possa ter uma ideia inicial a respeito da criação, do projeto de Deus na criação. Meus irmãos, estudar o livro do Gênesis é uma coisa assim, é uma tarefa muito bacana, porque nós estamos hoje diante de pessoas totalmente céticas, né, ao nosso redor, que não acreditam que existe uma força maior, um Deus maior. Essa ideia de força é meio estranha, né? Um Deus pessoal, um Deus que está acima de todas as coisas, alheio à criação, que formou todas as coisas, que projetou e fez todas as coisas a partir da sua palavra, né? Então nós temos assim, inicialmente, ao abordar o livro do Gênesis, a autoapresentação de Deus. Vocês podem perceber que o Gênesis não começa com Deus justificando a sua existência, justificando a sua vontade. Não. O livro começa: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Bereshit bara, está lá, Bereshit bara Elohim, está lá no Antigo Testamento, no hebraico. No princípio criou Deus. Ele não justifica a sua intenção, a sua existência, ele já fala de si mesmo. Deus criou todas as coisas, né? Então nós vemos a autorrevelação de Deus. Nós podemos encontrar princípios nesse livro que são muito importantes com respeito à família, que nós falamos aqui um pouquinho sobre isso. Princípios sobre a fé, né? Quando a gente lê a respeito de Abraão, a gente fica assim, a gente entende a razão pela qual Deus justifica Abraão, a sua fé, né? Nós vemos questões relativas à redenção, nós vemos questões relativas a uma série de aspectos práticos para a nossa vida, de caráter. Nós vamos ver, por exemplo, a questão de Caim e Abel, né? Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Por quê?
Será se era só porque ele escolheu alguns vegetais e Abel escolheu a primícia dos seus animais, dos cordeiros que ele criava lá? Aparentemente não. Porque Deus, antes de você fazer a sua oferta, Ele vê o seu coração. Ele vê a intenção do seu coração. Ele vê aquilo que você não vê, que o outro não vê, quando a gente olha um para o outro, né? Então, esse livro, a título de introdução, ele é a base das Escrituras. A gente não consegue conceber a ideia da queda, a ideia da redenção, o porquê Cristo morreu na cruz, nada disso. Todo o Novo Testamento, tudo tem como fundamento o livro do Gênesis. Os apóstolos e tantos outros falaram a respeito disso, né? Paulo fala a respeito disso. Então o livro do Gênesis é um livro fundamental que não pode ser menosprezado, desprezado por nós na leitura. Porque, eventualmente, pelo aspecto doutrinário, a igreja fala muito sobre Paulo, sobre as cartas, determinados livros. E o Gênesis, vocês podem perceber que ele, muitas vezes, ele não é abordado, né? Mas tem muita coisa importante no Gênesis que nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar de ver as nossas origens, né? E foi por esse motivo que Deus quis se revelar, né? O povo hebreu havia ficado 400 anos como um povo escravo, servo do povo egípcio. E dada todo o projeto de Deus de resgate desse povo que começou em Moisés, Deus então tira esse povo para que pudesse habitar uma determinada terra que ele tinha prometido. E foi exatamente nessa trajetória da saída do Egito até a entrada, quando eles, na campina lá de Moabe, passando o rio, eles atravessam e entram em Jericó, até esse trajeto, Deus falou a Moisés e ensinou para Moisés as coisas na sua origem, como que as coisas aconteceram, como que se deu tudo. Então, isso foi importante porque o povo havia esquecido. A tradição oral que o povo hebreu sempre teve, essa tradição oral, havia sido esquecida, dada as várias gerações que haviam habitado o Egito. E era necessário que Moisés, então, fizesse um resgate de tudo. E aí ele escreve os 5 primeiros livros, o Pentateuco, né? O título Gênesis, ele vem da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, e ela ocorreu ali por volta do século III a.C., por aí. E eles traduziram essa palavra a partir da primeira palavra do hebraico, que é Bereshit, né? O B é uma preposição, Reshit, no princípio. Então é daí a ideia do Gênesis como uma origem, como o início de todas as coisas. Então esse título foi dado na Septuaginta, né? Que foi a tradução para o grego. Sobre a autoria, eu acho que é ponto pacífico de todos nós, né? Eu acho que todos nós aqui compreendem que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, não só o Gênesis, por vários motivos. Talvez o mais elementar é que a própria Bíblia, os próprios livros da Bíblia, em sua maioria, falam da autoria de Moisés. Daniel vai falar da lei mosaica, no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo vai falar para
para as pessoas que estavam à sua época sobre a questão da lei, né? A lei de Moisés nos evangelhos. Então nós temos vários relatos a respeito da autoria de Moisés na construção, na escrita do livro do Gênesis e de todo o Pentateuco, né? Deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu passar. O título nós falamos sobre a autoria. Alguém tem dúvidas sobre a autoria? Onde que fala sobre a questão de Moisés ter escrito o livro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, manifeste, por favor, para a gente estar conversando. Porque existem várias passagens, né? E se eu for abordar essas passagens, eu não vou conseguir seguir o conteúdo que a gente tem pela frente. Alguém tem dúvidas sobre isso? Oi? Uma passagem? Então vamos lá. No Antigo Testamento, nos profetas, pega Daniel, por exemplo, 9, de 11 a 13. Você pega, no próprio Pentateuco vai falar um pouco sobre a escrita. Êxodo 17, 14, nos evangelhos, você pode pegar Mateus 19, 4 a 8. Então nós temos várias passagens. Deixa eu pegar aqui. Jesus fala, por exemplo, no João 7, 23, 22, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, isso aqui está atestando a escrita da lei por Moisés. E assim nós temos várias passagens. Deixa eu pegar aqui. Então existem várias outras passagens que falam sobre a autoria por Moisés. Então, se nós compreendemos que a Bíblia, ela explica a si própria, porque esse é um princípio hermenêutico. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se ela explica a si própria, nós vemos claramente que Moisés escreveu o livro, né? E fora isso, nós temos também em livros apócrifos, como Macabeus, por exemplo, que são livros que não entraram na composição dos livros do cânon, né, da Bíblia Sagrada. Lá também fala sobre a autoria de Moisés. Então, a gente tem vários relatos que vai falar sobre o livro, né? Então, seguindo, nós temos aqui a estrutura do livro. Nós temos inicialmente, como eu falei, os capítulos 1 a 11, em que nós vamos encontrar a história das origens de uma forma geral, que vai falar sobre as origens de todas as coisas, né? E temos de 12 em diante, já o final do capítulo 11, que vai falar da história dos patriarcas. Aqui vai entrar na questão da eleição, da escolha de Deus de um povo, né? Ele escolheu um povo e separou esse povo
para que seguisse a sua vontade, né? Para que pudesse não só trilhar o caminho que ele queria, mas sobretudo para salvação. Deus escolheu um povo e o separou dentre os primeiros povos, né, da criação. Então nós vamos ver a história dos patriarcas, né? E aí Moisés, ele vai falar sobre a criação e o seu propósito, né? O propósito do livro, ele é fornecer um relato de tudo que foi criado, né? A revelação de todas as coisas. Ele vai apresentar a figura de Deus, né? Ele vai falar dos patriarcas. Ele vai trazer toda uma concepção teísta de Deus que fez todas as coisas, que foi Deus quem formou, que foi Deus quem separou esse povo. Ele vai trazer, então, todo esse relato a respeito da sua criação e do seu povo, da sua eleição. Quanto à mensagem, eu até escrevi aqui que foi revelação de Deus, a criação, a queda do homem, a eleição e separação de Israel como povo pactual, um povo que Deus estabelece uma aliança, nesse contexto entre Deus e esse povo, a rebelião dessas pessoas, onde Deus estabelece a sua justiça e restaura com amor, né? Então essa é a mensagem principal, os tópicos principais a respeito do propósito de Deus na criação. Quanto à manifestação de Deus, que eu coloquei na obra da criação aqui, assumir que Deus é um criador exige da gente o reconhecimento que Ele é livre, né, para poder criar, que Ele é poderoso para fazer todas essas coisas, que Ele antecede a criação, Ele antecede e está acima de toda a criação, que a sua criação é posterior a Ele mesmo, né? Deus existia antes de tudo. Deus sempre é. Tanto que o seu nome, que é impronunciável, os judeus até hoje, quando vão falar o nome de Deus, que apresenta como Yahvé, como Jeová, do jeito que está configurado na Bíblia, eles falam Elohim. É o Deus que é. Eu sou o que sou. É assim que Deus se apresenta, né? Então, a sua criação ela é posterior e inferior a Deus. E acima de tudo, eu acho que se a gente for pensar, por que Deus criou? Deus, na sua estrutura, Ele se manifesta em 3 pessoas, que das 3, nós não entendemos muito bem, as 3 se configuram numa só. Deus se manifesta em 3, há diferentes manifestações de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas os 3, a matemática dos 3 é 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É igual a 1. Essa é a matemática de Deus. E que nós não conseguimos entender. Então Deus, Ele na sua criação, Ele quis fazer todas as coisas para o louvor da sua glória. Se perguntássemos assim, tivéssemos a condição de
perscrutar a mente de Deus, por que o Senhor fez? Ele fez para o louvor da sua glória. Deus não precisava da criação. Ele não precisava de nada que está alheia, que está fora da sua relação de harmonia entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não precisava de nada além dele mesmo. E, no entanto, ele fez todas as coisas como fez. Fez para a sua glória. A obra da criação é fruto da livre ação de Deus em exercer seu poder, em trazer à existência tudo que existe do nada, como a Bíblia mesmo diz, para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de Jesus, porque Jesus é a obra ativa da criação. Né? Nada do que foi criado existe se não fosse pela ação do Senhor Jesus Cristo, que é a obra ativa, segundo a Bíblia Sagrada, Colossenses 1,16. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Sobre a liberdade, é como eu disse, Deus fez para a sua glória. Ele é independente da criação. Ele não tem nenhuma necessidade com respeito à criação. Gente, antes de entrar no texto, é que eu estou falando um pouquinho de forma introdutória sobre essas coisas do Gênesis, tá? Ele é independente de tudo. Ele não é servido por mãos humanas, como diz a Bíblia Sagrada. Ele criou todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Apocalipse 4:11. Por decreto da sua livre vontade fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Então, ele fez porque quis. Ele fez para a sua glória. Tá? No aspecto da criação ex nihilo, essa é uma expressão do latim, da Vulgata, da tradução para o latim. Aqui nós temos a concepção inicial de que Deus fez todas as coisas a partir do nada. Deus fez todas as coisas a partir do nada. O verbo que é usado para a criação, tem alguns verbos para criar, para formar, mas o verbo que é usado especificamente no Gênesis para a criação é bará. E bará, a ideia do termo, do verbo, é formar a partir do nada. Deus fez as coisas pela sua palavra e as coisas vieram a existir. Ele falou luz. Inclusive, esse haja luz, a ideia da interpretação, ele disse luz, e a luz existiu. A luz veio à tona. Ele falou e as coisas vieram a existir. Então, alguns teólogos afirmam que esse vocábulo, ele implica diretamente na utilização da matéria pré-existente. Tem gente que, alguns teólogos pensam isso. Mas o verbo em si, o verbo bará, porque existem outros verbos para formar na Bíblia, né? Yatzar é um desses verbos, né? Mas nenhum deles traz a ideia de criação a partir do nada, como o verbo bará, né? Bereshit bara Elohim. Deus criou. Deus criou, né? Então, pela sua palavra, as coisas foram criadas e foram criadas a partir do nada. Esse tempo atrás,
assim, já tem um tempinho, eu estava assistindo a televisão e o Jô, que já morreu, né? O Jô Soares, entrevistando, isso foi uma entrevista mais antiga, ele entrevistando um estudioso de uma certa academia, um cara cientista, escritor e tudo mais. E esse cidadão é cristão. Esse cidadão é cristão. E aí ele fazendo perguntas lá, né, e tal, sobre os escritos, os livros e tal, e tal, e tal. Aí chegou um momento que ele falou assim, mas tem uma coisa que eu quero te perguntar. Como é que você, uma pessoa tão ilustrada, uma pessoa tão inteligente, autor de vários livros, como é que você consegue acreditar em um mito? Né? A gente sabe, cientificamente, que as coisas evoluíram e a partir de uma matéria houve a criação, o desenvolvimento das coisas. E como é que você acredita num mito? Né? Ele citou várias passagens do Gênesis, inclusive, que ele conhecia. Né? E aí, esse escritor, esse cientista virou para ele e falou assim, o fato de entender que Deus criou as coisas, que há um Deus inteligente, que está alheio a todas essas coisas, e Ele formou, ele não se fundamenta na razão. Não se fundamenta na razão. Ele se fundamenta na fé. Eu creio que ele fez assim. Aí ele até usou assim, falou, olha, para mim, eu preciso de mais fé. Eu preciso ter mais fé em acreditar que de uma explosão as coisas vieram a existir e se formaram, uma explosão Big Bang, uma explosão cósmica e tudo mais, como as pessoas falam. Eu preciso ter mais fé para acreditar nisso, do que necessariamente acreditar que um Deus poderoso, suficiente, criou as coisas a partir do nada. Aí eu fiquei assim, eu tirei o chapéu para esse cara, sabe? Porque é de fato assim. É um fato que a gente não explica pela razão. A gente crê. Como é que você vai explicar que Deus fez todas as coisas ex nihilo, a partir do nada? Você precisa ter fé. Você precisa crer. E é justamente por isso que Deus justifica aqueles que creem. O único caminho pelo qual nós somos justificados diante de Deus é pela fé. Não é porque você entendeu, ou você arrazoou consigo mesmo, não é nada disso. Deus justifica você, você é justificado diante de Deus por conta da sua fé. É por isso que os filhos de Deus são abençoados em Abraão, porque ele é tido como o pai da fé. Ele é tido como o pai da fé. Então, a criação, ela é algo que Deus fez do invisível e do nada. Ele construiu, ele fez, por intermédio da sua palavra, todas as coisas, né? Então, o propósito, nós já até falamos um pouquinho, né? Deus fez todas as coisas para a sua glória. Deus fez todas as coisas para a sua glória. E eu acredito, pelas Escrituras a gente vê que Ele fez também por amor. Porque Ele quis compartilhar a sua glória conosco. Ele fez por amor, né? Então, todas as coisas foram feitas para a glória dEle. Quanto à relação, eu já estou entrando no texto, gente, é porque eu achei que nós deveríamos
falar um pouquinho sobre isso. Quanto à relação dele conosco, a criação e a redenção, para algumas pessoas, a queda do ser humano e a entrada do pecado no mundo frustraram o plano de Deus, né? Tem gente que pensa isso, que quando ele idealizou todas as coisas, a sua intenção, ela foi frustrada por conta da queda e do pecado. Mas não é bem assim. As Escrituras mostram que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Vocês já leram isso? Cristo morreu antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 fala isso. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E o que isso quer dizer? Não é só ele que fala, não. O sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vocês. Pedro, falando em 1 Pedro. Na verdade, Deus idealizou todas as coisas e, dada a sua soberania, o seu conhecimento de todas as coisas, ele já providenciou, ele, na sua triunidade, ele já providenciou a salvação, porque o homem cairia, porque o homem se rebelaria, desobedeceria. Então, a providência da criação, ela contempla a redenção. Deus não foi pego de surpresa com a queda. Tem gente que pensa assim, ele criou e ele foi pego de surpresa. Não, não foi assim. Antes da fundação do mundo, nós entendemos pela Bíblia que Deus criou e já providenciou redenção, os meios para que aquelas pessoas que são eleitas por Ele fossem redimidas. Esse termo, se arrependeu, nós até vamos tentar entrar nele, isso é uma antropopatia. Assim como nós damos formas a Deus, às vezes, no jeito de falar, o antropomorfismo, nós temos determinadas expressões na Bíblia que são da mesma forma. Aí nós vamos perguntar, Deus se arrepende? O que vocês acham? Deus se arrepende? Deus é humano para se arrepender? Então, a questão para nós é a seguinte. Existem determinadas situações em que o autor, ele tenta expressar o que Deus sente, o que Deus percebe naquela situação. Porque, na verdade, o que quer dizer, que nós vamos dar uma olhadinha sobre isso, o que quer dizer é que ele resolve, ele dá uma outra, ele busca um outro caminho, uma outra oportunidade para que o homem pudesse ser resgatado. E aí acontece o dilúvio, né? Aí acontece o dilúvio. Mas essa questão, Deus se arrependeu, ela não tem fundamentação com respeito aos atributos de Deus e à sua essência. Deus não é homem. Ele não se arrepende. Deus não é pego de surpresa. Ele sabe ver todas as coisas. O próprio tempo está a serviço de Deus. Porque ele vê todas as coisas e nada está oculto aos olhos dele. Então, na verdade uma antropopatia que é usada no texto aqui. Descansou, é outro. Deus cansa? Deus não cansa.
Mas tem um princípio teológico aí muito importante. Por que que diz lá, e no 7º dia descansou? Porque há um princípio que é de Deus, que nós devemos descansar depois de um intervalo de trabalho. O ser humano precisa descansar. Então o princípio é esse. Nós vamos entrar nesses aspectos também. Então, gente, a relação é uma relação de completa dependência da criação em relação a Deus. Deus fez, Deus não nos deixou sozinhos, como à mercê do seu projeto, da sua criação, da sua concepção e soberania, não nos deixou. Deus permitiu que ao longo de toda a trajetória nós tivéssemos todos os recursos necessários para que não nos desviássemos do caminho dele. Ele deu todas as chances. Ele fez tudo o que podia, até que chegou em Cristo, aquele que morreu por nós e que de uma vez por todas venceu o pecado. Venceu o pecado. Então, nós vivemos uma relação, onde que eu coloquei o negocinho? Está aqui. Uma relação de completa dependência. No princípio, vamos lá para o texto. Uma coisa também que é importante colocar, que o Pentateuco, dada a história da saída do povo hebreu do Egito, ele data aproximadamente de 1400 anos até 1500 anos antes de Cristo. Ele foi escrito por aí, tá? Então, o judeu, por exemplo, eles têm consigo mesmos que a criação tem cerca de 3.700, são datadas de 3.700 anos, 3.000 e alguma coisa antes de Cristo. O calendário judeu é diferente do nosso. Ele é diferente do nosso. Eles hoje estão no ano 5.700 e tanto, né? 5.700 e tanto. Exatamente porque eles remontam o calendário deles à data da criação. Eles entendem que aquele calendário que eles usam é o calendário que as Escrituras falam, e dada a somatória dos anos, de todos os fatos, das gerações, eles chegaram a essa data. Então, como eles não aceitaram, não receberam Cristo, esse calendário seguiu. Então, hoje está em 5.780, um pouco mais que isso, que eu acredito que é a data hoje do calendário judaico. É diferente do nosso, tá? É diferente do nosso. Aqui nós vemos a origem da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Vamos ficar por aqui, só para a gente analisar um aspecto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Esse verbo aí, raiá, parece-me que no hebraico, ele não permite só a tradução da forma como está. Algumas Bíblias colocam a terra, porém, era sem forma, outras colocam a terra estava sem forma.
Mas, se a gente for fazer uma análise etimológica do termo, a gente vai perceber que permite a gente entender, embora não é consensual, que a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, há alguns estudiosos que entendem que houve um gap, entre o versículo 1 e 2, né? A terra estava sem forma e vazia, até que Deus venha dizer, haja luz, e começa todo o processo da criação, da forma como nós conhecemos. Há alguns estudiosos que acham que houve uma primeira forma, e que essa primeira forma se degenerou. Isso é como é que eu posso falar? Isso são conjecturas, né? São conjecturas. O verbo nos permite fazer uma tradução nesse sentido. Mas a maioria dos estudiosos, eles entendem que o verbo certo, da forma certa, seria de fato estava. Agora, se houve um intervalo aí de milhões de anos, sei lá quanto tempo, entre a primeira criação e a criação da forma como nós concebemos, talvez isso explique, por exemplo, a existência de dinossauros, de coisas. Há alguns estudiosos que pensam que foi exatamente entre essa primeira forma e a criação propriamente dita, que houve a queda de Satanás, né? Houve a queda de Satanás. Nós não sabemos, e são conjecturas. O Senhor não nos apresenta isso, não nos apresenta isso. Então, aquilo que o Senhor não revela, nós não podemos afirmar, né? Não é. Mas existem teólogos, pessoas boas aí, que pensam isso, que houve uma primeira forma. E daí, Deus começa a criação. Haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou a Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Irmãos, por que houve tarde e manhã o primeiro dia? Ou outra coisa que eu gostaria de perguntar. Aqui eu estou discutindo com vocês, estou fazendo pergunta também. Esse dia, esses 6, 7 dias, Deus descansou no 7º. Vamos pegar os 6 dias da criação. Esses 6 dias são literais? O que vocês acham? Como é que vocês entendem? Bom, um fato importante sobre a questão da medição do dia é que o judeu até hoje entende, né, que o dia ele termina. Vamos pegar o começo, é o poente do dia anterior até o poente do dia de hoje. Por isso que se fala na Bíblia que houve tarde e manhã. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vocês querem ver uma coisa? O Shabá do judeu. O Shabá começa no ocaso, no crepúsculo da sexta-feira. Sabiam disso? O Shabá, o sábado que o judeu guarda, né, como 7º dia, ele começa no crepúsculo, no ocaso do sol da sexta-feira. E vai... Também, mesma coisa. E vai até o ocaso do dia subsequente. Então, começou ontem no ocaso e vai até o ocaso desse dia. Por isso que a Bíblia fala, houve tarde e manhã. Tarde, a gente compreende por aí o período noite, e tarde e manhã, dia do outro dia, do dia subsequente. Essa questão da literalidade, foi literal ou não? Essa questão da literalidade é muito...
não dá para afirmar, é o que eu penso, não dá para afirmar. Porque tanto permite a concepção, porque Deus, ele não está sujeito a um período determinado de tempo para fazer determinada coisa. Deus está acima do tempo. O tempo naquela ocasião ainda não era propriamente medido, tanto que alguns elementos que nos ajudam a medir o dia, quais são? O sol, a lua, né? O nosso calendário, ele é lunar, é o calendário gregoriano, de Gregório XIII, agora do século XVI. O nosso calendário é o gregoriano. Agora, ele é solar, aliás, não lunar. Já o judeu, ele tem fundamentos tanto lunares quanto solares, para analisar o quanto tempo a Terra roda, gira em torno do Sol, e também tem os aspectos da Lua, né? As 4 manifestações que nós temos. Então, não dá para a gente interpretar assim de forma precisa, essa é a minha concepção, que de fato foram dias literais ou que foram eras geológicas, né? Não dá para mim interpretar precisamente. É consenso na igreja, por exemplo, presbiteriana, entender, e aqui eu estou falando uma coisa que às vezes, né, o pastor pode entender diferente de mim. A maioria entende que os dias foram dias literais. Pela expressão, foi tarde de manhã o primeiro dia, foi tarde de manhã o segundo dia. A boa parte da igreja entende e compreende que foram dias literais. Agora, nós temos uma série de elementos geológicos, de formação da terra e de todas as coisas, topografia e tanta coisa, que a gente vai pensar, fala assim, mas como é que essas coisas já era assim? Quando Deus criou, era assim, de fato? Ou essas coisas foram evoluindo, né, até chegar na forma que nós compreendemos, que nós vemos hoje, né? Então, isso não altera nada do ponto de vista escriturístico da Bíblia Sagrada. Deus continua sendo o Criador, Deus continua sendo o grande artífice, arquiteto de todas as coisas, e Deus continua sendo esse Deus que se relaciona conosco e cuida de nós. Não altera nada, absolutamente nada. Então aqui nós temos, no capítulo 1, até o versículo, deixa eu pegar aqui, até o versículo 26, Deus cria todas as coisas, cria os luzeiros, cria a vegetação, cria os animais, até que ele decide fazer um homem. Façamos o homem. Tem um aspecto importante também, que é sobre o estilo que Moisés usa para poder escrever, para poder relatar a criação. Antes de chegar na questão da formação do homem, percebam comigo o seguinte: no primeiro dia da criação, o que Deus fez? A luz, né? E fez separação entre luz e trevas. Observem o quarto dia. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez as estrelas, colocou o firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem dia e noite. Aqui talvez, viu moça? Aqui talvez
é uma das razões pelas quais eu acredito que talvez a questão de ser dia literal, porque não seja essa melhor interpretação, porque, na verdade, os grandes luzeiros que governam o dia, eles foram feitos somente no quarto dia, né? Então, como é que aconteceu anteriormente? Bom, isso aí é uma questão que, como eu disse, não altera nada. Mas o primeiro dia tem relação com o quarto dia. Ele fez a luz, e no quarto dia ele fez os luzeiros, fez o grande luzeiro que é o sol, a lua e tudo mais. Olhem o segundo dia. No segundo dia, ele cria o firmamento, as águas sobre o firmamento, e chamou Deus firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. Agora observem o quinto dia. Olhem o quinto dia comigo. E colocou aqui, e fez Deus os dois grandes luzeiros e os colocou no firmamento para governarem. Houve tarde de manhã o quarto dia. Olha o quinto dia. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves. Então, o segundo, ele cria o firmamento. E aí, povoa esse firmamento. Terceiro dia. Eu estou procurando aqui. Ele criou relva, ervas, árvores e tudo mais. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Se você for para o quinto dia, olha aqui para você ver. Deus abençoou os seres viventes que rastejam nas águas, segundo as suas espécies, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. O que eu quero mostrar é o seguinte: parece que Moisés faz uma relação entre o primeiro e o terceiro dia, entre o segundo e o quarto. Não, primeiro e o quarto, segundo e o quinto, terceiro e o sexto dia. Podem observar que existe uma relação entre essa primeira criação, e isso me pareceu um estilo literário de Moisés para escrever, tá? É só uma curiosidade que eu vi aqui. A descrição da criação, dias literais ou eras geológicas. Nós falamos sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Sobre esse primeiro capítulo, alguém tem alguma coisa a colocar, que tem dúvida, ou que quer, assim, contribuir, colaborar conosco aqui? Ué, meu negócio aqui desligou, meu notebook. Não entendi. Desligou aqui, meu bem. Quanto à queda, todos conhecem, né? Vê se foi porque saiu daí. Tá voltando aqui. A bateria está muito baixa. Voltou. Não está. Ok. Aqui está carregando, não está? Não. Então tira daí e coloca no outro lugar. Aqui, agora parece que está, não está? Não? Bom, no capítulo 2 nós vemos a formação do homem, né?
Moisés tem a preocupação de falar sobre a gênese de todas as coisas e a formação do homem no jardim, né? E ele forma não só o homem como a mulher, como nós vimos, nós lemos sobre o... Não está carregando, não? Como nós lemos, Deus forma o homem, ordena que o homem dê os nomes a todos os animais, e depois o homem percebe que está sozinho, como nós lemos no versículo 20 do capítulo 2, e aí Deus então toma providências para que o homem tivesse a sua companheira e forma a mulher a partir do homem, da costela do homem. E aí nós entramos no capítulo 3, que fala sobre a queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É interessante perceber que, primeiro que Satanás usa um animal, né? Dentre os animais que foram criados, usa um animal que aparentemente ainda não havia, quando não amaldiçoado por Deus, ele não rastejava ainda sobre a terra, né? Mas parece que, por conta da natureza desse animal, da forma como ele se apresentava, Satanás toma posse desse animal, né? Ele utiliza esse animal para os seus propósitos. Logicamente, que aqui não é o animal que está falando com a Eva, né? Mas Satanás, que de uma forma miraculosa, né? Ele toma posse desse animal e fala com a mulher. E aí ele vai falar, ele vai perguntar exatamente sobre aquilo que Deus havia dito. Deus havia ordenado que eles não comessem da árvore que estava no centro do jardim, né? Aquela árvore não deveria sequer ser tocada, né? Essa foi a ordem que Deus deu. A árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria ser sequer tocada. E ele então questiona a mulher: não é certo que vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. A diferença que vai acontecer com vocês é que vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Serão conhecedores do bem e do mal. E de certa forma, Satanás não estava mentindo, né? Ele usou, de acordo com seus propósitos, algo que Deus havia estabelecido para poder induzir o homem e a mulher à queda, né? E assim aconteceu. Como a gente sabe, a mulher toma do fruto, ela dá para o seu marido, dá para Adão do fruto, e eles comem esse fruto, né? A consequência é que Deus fala assim: Deus havia dito, no dia em que dele comerdes, se vocês tocarem no fruto, aí lá está escrito assim, literalmente: morrendo morrerás. Morrendo morrerás. O que nos faz entender que com a morte física, o pecado não traz só a morte física.
morrendo morrerás quer dizer que, morrendo fisicamente, a pessoa também morreria espiritualmente. Deus, quando fala assim, ele quis deixar claro para Adão que o pecado seria a separação completa dele. E que por isso ele não deveria tocar aquele fruto ou mesmo aquela árvore, sequer tocar nela. É lógico que Deus, ele colocou essa árvore no meio do jardim, porque tudo que ele faz, inclusive para conosco, ele nos permite a liberdade das nossas ações. Adão e Eva não teriam condições morais de dizerem: nós somos seres morais, nós temos condição de escolher isso ou aquilo, fazer isso ou fazer aquilo, se eles não tivessem a árvore lá no centro. Deus colocou a árvore lá no centro exatamente porque ele nos fez seres morais que têm a decisão de escolher fazer ou não fazer aquilo que Deus quer. Porque senão não seríamos homens criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus então coloca o homem e a mulher no jardim para que eles vivessem em completa harmonia com Deus, né? Essa foi a primeira aliança com Deus que Deus estabeleceu com os homens, né? Mas o homem, a gente sabe que ele não obedeceu e caiu, né? E aí Deus então estabelece uma segunda aliança, que já aqui ela já é denotada para nós. No versículo 15, quando Deus, inclusive, fala para o homem, fala para a mulher, a respeito do erro deles, primeiro a mulher, depois o homem que tomou do fruto, mas aí ele se dirige à serpente e fala o seguinte, versículo 14: então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre. Aqui é uma questão só, eu acho que de forma mesmo, em relação ao animal ter sido usado e amaldiçoado por Deus, mas logicamente o animal não tinha parte nenhuma nisso, senão por ter sido usado por Deus, né? por Satanás, perdão. E aí ele continua: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui ele já vem falar do projeto que ele tinha, que Deus tem, e que ele realizou em Jesus Cristo. Da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, né? Então aqui ele estabelece essa aliança que nós conhecemos da graça, né? Ela, no meu conceito, ela nasce aqui. Ela nasce aqui. No capítulo 4, gente, eu vou passando, se vocês tiverem alguma coisa que queiram comentar sobre o capítulo, por favor, fiquem à vontade. Nesse capítulo 3 nós vemos também que Deus amaldiçoa a terra por causa do homem, por causa do pecado do homem. A terra não produzia muitas coisas, essas pragas que nós conhecemos. Por causa do pecado ela passou a produzir. O ser humano, por causa do pecado, passou a morrer, passou a sentir dor. O homem teve que produzir, a partir do seu suor, o alimento necessário para a vida. A mulher teve a sua vontade voltada para o marido. Engraçado isso, né? Aqui fala no capítulo 3. Aqui fala sobre isso. Aqui, ó.
Comeste, Adão, no suor do seu rosto. Deixa eu ver aqui. E a mulher disse, 16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Olha o que está falando aqui. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mulher não gosta disso não, né? Eu acho que nenhuma mulher gosta de ler isso, mas isso é consequência do pecado. Aparentemente, a relação do casal, ela inicialmente no projeto de Deus, ela não tinha essa necessidade, né, do homem assumir todas as coisas, ser o pai da família, o chefe de família e tal. Aparentemente, isso veio, pelo que está registrado aqui, veio depois, consequência do pecado, né? Consequência. No capítulo 4, nós vemos o pecado de Caim. Vemos que Adão coabitou com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, e Caim, vamos ler mais à frente. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Observem isso. Ambos tiveram a intenção de apresentar uma oferta a Deus. E aparentemente, o fato de um ter apresentado uma oferta e o outro ter apresentado outra oferta, um apresentou legumes, o outro, que eram as primícias do que ele era lavrador, né? E o outro era pastor de ovelhas. Um apresentou das primícias que ele tinha e o outro apresentou das primícias que ele tinha. Aparentemente aí não tem nenhum problema. Mas por que Deus rejeitou a oferta de um e aceitou a oferta de outro? O que vocês acham? Será? Ele conhecia o coração de Caim. Antes da pessoa, essa é a minha opinião, não sei, às vezes, né? Mas não me parece esse ser o ponto principal aí. O ponto principal parece ser o fato de que Deus conhecia primariamente a Caim. Ele conhecia aquele que apresentou a oferta, assim como conhecia Abel. Ele conhecia. E aí esse conhecimento é um conhecimento que não é esse estereótipo. É um conhecimento daquilo que se passa na minha mente e no meu coração. Ele conhecia inteiramente, tanto a um quanto o outro. E ele se agradou, inicialmente, foi de Abel. Assim como ele se agradou de Noé e separou Noé. Porque Deus, primeiro, ele olha para nós. Não é o que você quer fazer para ele que importa. O que importa é como que você se relaciona com ele. Vocês podem perceber em toda a Bíblia a preocupação de Deus está em se relacionar conosco. Ele não está muito preocupado naquilo que eu posso fazer para ele, embora nós tenhamos o nosso compromisso de sermos testemunha e tudo mais, mas ele se preocupa muito mais com a forma com que eu me relaciono com ele.
Ele olha lá dentro do meu coração e vê aquilo que ninguém mais vê. Ninguém mais vê. Eu acho que tem também coerência isso aí, né? Porque pode ser que a intenção do coração de Abel foi muito mais, né? Mas na essência mesmo, quando Deus olhou, ele viu o que Abel, na verdade, queria com Deus. Que tipo de relacionamento ele estava tendo com Deus. Como que ele andava. Como era a vida dele. Então eu acho que Deus se agradou primariamente, em primeiro lugar, de Abel, da vida de Abel, como se agradou de Noé, e depois se agradou da oferta que ele apresentou. Ela perguntou o seguinte: o fato de Abel ter apresentado das primícias do seu rebanho, nos traz já uma concepção inicial de que nós precisamos, daquilo que nós produzimos, o fruto do nosso trabalho, também trazer as primícias para a igreja, para o reino dele, né? Para o reino de Deus. E aí entra a nossa responsabilidade, por exemplo, para com o dízimo, né? Eu acho que tem fundamento, sim. Tem fundamento, sim. Porque toda a Bíblia, em vários pontos, não existe necessariamente o dízimo como um legalismo. E Abraão deu o dízimo. E não sei o quê. Não existe como legalismo, existe como voluntariedade. Mas a gente entende, por toda a Escritura, que o dízimo se tornou um princípio por causa da graça de Deus. Mas não é por conta de lei, não é por conta do que está escrito, não é. É por conta da graça de Deus, eu, voluntariamente, entendendo que foi Deus quem me deu todas as coisas, tiro das minhas, daquilo que Deus me deu, as primícias e entrego. Né? O dízimo tem que ser concebido assim. Gente, já são 15 para meio-dia. Meu Deus. Sobre essa questão da morte de Caim, de Abel, perdão, o homicídio por Caim, nós vemos que Deus ainda se preocupou em falar com Caim. Olhem assim, o cuidado de Deus ao longo da história, gente. Porque Deus chega para Caim e fala assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha princípios aí que Deus está colocando sobre a questão da nossa responsabilidade, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana andam juntas, sabiam disso? Uma coisa não exclui a outra. Embora Deus seja soberano em tudo, nas suas decisões, em tudo que Ele faz, Ele não exclui a nossa responsabilidade. Nós permanecemos como seres morais responsáveis por aquilo que nós fazemos. E aí Deus fala para Caim, fala assim: o seu desejo está contra você mesmo. Se você dominar, está tudo certo. Mas se você não dominar, você vai fazer coisa errada. Presta atenção. Deus, de forma muito cuidadosa, fala com Caim, mas Caim não deu ouvido. Né? Aqui no capítulo 5 nós temos as genealogias, né? Genealogias a respeito da descendência de Adão, né? Toda a descendência. E aí nós entramos no
no capítulo 6, que eu não sei se vai dar para a gente entrar, que até que horas que está levando aqui, que o pessoal, o pastor tem falado? Hã? Então tem que parar. Deixa eu ficar só com uma perguntinha para vocês aqui. No capítulo 6, nós temos a corrupção do gênero humano. E aí, Deus vai separar um homem com sua família, para que esse homem pudesse... Deus intenta, ele quer ter um povo separado. Então ele viu que toda a raça humana estava corrompida, e viu que havia um que se salvava. E aí nós temos aquele aspecto que é uma figura de linguagem, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas havia uma família que ele olhou e se agradou. Né? Ele olhou e se agradou. E aí, o que eu quero perguntar para vocês antes do dilúvio é só o seguinte, para vocês pensarem com vocês e depois a gente vê a resposta. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, olhe o versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Quem eram esses filhos de Deus? Eu queria só deixar isso para vocês. Quem eram esses filhos de Deus? Que viram as mulheres, né, as filhas dos homens, e as possuíram naquela época. Eu vou deixar com vocês. Pensem, vendo os filhos de Deus, né, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Esses filhos de Deus eram quem? E aí eu vou encerrar, porque não dá mais para a gente continuar. Eu vou deixar pelo menos duas alternativas. Há alguns estudiosos que acham que eram anjos caídos. Acham que eram anjos caídos. E há alguns que falam que esses filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Que eram os descendentes de Sete. Que era a linhagem que Deus havia escolhido. Né? A linhagem que Deus havia escolhido. Pensem com vocês mesmos, né? E depois a gente conversa e dá prosseguimento. Vamos orar?